Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! A década de 90 foi um período de grande importância para a indústria automobilística brasileira. A chegada dos carros importados obrigou as montadoras nacionais a atualizarem seus modelos. Dentre todas as fábricas atuantes no Brasil, a General Motors foi, sem dúvida, a que mais investiu na renovação, trazendo produtos de estilo e qualidade ao país, bem similar aos carros europeus da Opel. Se você é um apaixonado por carros, sabe muito bem que estamos falando de uma era de ouro da Chevrolet do Brasil. O Ômega reinava absoluto como o melhor e mais luxuoso carro nacional. S10 e Blazer faziam sucesso no segmento das picapes. O Monza seguia firme sua história de sucesso entre os médios nacionais. E a família Corsa causava uma febre entre os carros pequenos. Sem falar no fenômeno que foi o moderno Cadete, um carro à frente do seu tempo. Mas todo este sucesso da linha Chevrolet nos anos 90 não teria sido o mesmo sem a chegada de um novo membro da família ao Brasil. Lançado na Europa em 88 sob a insígnia da Opel, o novo sedã médio da General Motors trazia ao país modernidade, tecnologia e conforto, que o tornava superior a todos os seus concorrentes. Iniciamos hoje a trajetória de sucesso de um dos carros mais desejados do Brasil nos anos 90 e 2000. Prepare-se para viajar ao passado e reviver os anos dourados do fenômeno chamado Vectra. O Chevrolet Vectra chegava ao Brasil com uma dura missão: substituir o já consagrado Monza, líder absoluto de vendas entre os anos de 84 e 86. E que mesmo com a entrada da década de 90, continuava na briga entre os médios e com uma legião de admiradores que não queria vê-lo fora do mercado. Foi então que a General Motors decidiu lançar estrategicamente o seu novo sedã médio em uma categoria superior, se posicionando entre o Monza e o Ômega. Em setembro de 1993, nascia o Chevrolet Vectra brasileiro, que apesar do motor nacional, tinha boa parte de seus componentes importados da Europa. O Vectra chegava ao Brasil aclamado pela crítica estrangeira. Desenvolvido por supercomputadores, competia na Europa com os melhores carros: Audi 80, BMW Série 3, Mercedes-Benz 190, Peugeot 405 e Volkswagen Passat. Com um currículo assim, foi recebido pelos brasileiros com muita expectativa. E é claro que o nosso novo sedã médio não decepcionou. Oferecendo um conforto similar ao Ômega, o Vectra chegava fazendo jus ao seu nome. Derivado da palavra inglesa Vector, em português vetor, queria mostrar que era um carro dinâmico e moderno. Suas linhas suaves garantiam um coeficiente aerodinâmico que impressionam até hoje. Vamos acompanhar o comercial deste grande lançamento. Você foi o ponto de partida para o novo Chevrolet Vectra. Em cada detalhe, uma extensão de você. Em todos os avanços, um Chevrolet.
nova categoria. Vectra é você. Não faltavam qualidades ao novo concorrente do Tempra, Santana, Versalhes e alguns importados como o Honda Civic. Lançado inicialmente em duas opções de acabamento, a versão de entrada GLS tomava o lugar do Monza mais caro Classic, que deixava de ser produzido, e vinha equipado com motor 2.0 de 8 válvulas e injeção eletrônica multiponto com 116 cavalos de potência. Grande parte da luxuosidade do Ômega estavam presentes logo na versão de entrada do Vectra, que de tão completo que era, trazia apenas dois opcionais, toca-fitas e computador de bordo. Já o Vectra CD, versão top de linha, vinha equipado com o mesmo motor do GLS, mas com itens de série opcionais que o fazia superar todos os seus rivais, no quesito conforto, modernidade e tecnologia, como por exemplo, teto solar elétrico e câmbio automático eletrônico de 4 marchas. Até mesmo sua aparência, que transmitia estilo e harmonia em todo o seu desenho, o colocava à frente da concorrência. As duas versões do Vectra ofereciam qualidades que agradavam os entusiastas do Monza. Porém, ainda havia um quesito que o Vectra precisava melhorar: velocidade máxima. Com seu motor 2.0 de 8 válvulas, chegava de 0 a 100 em 11 segundos, com máxima de 197 km por hora. Mas era facilmente batido pelo seu forte concorrente, o Fiat Tempra 16 válvulas, que alcançava a impressionante casa dos 200 km por hora. A soberania do Tempra 16 válvulas não durou muito. Foi na virada do ano de 93 para 94 que a GM do Brasil surpreendeu a todos lançando o mais novo símbolo de status do mercado nacional: o Vectra GSI 16 válvulas. O mais novo sedã esportivo brasileiro chegou ao Brasil praticamente com a mesma configuração da versão europeia, com algumas adaptações feitas pela Opel para as condições brasileiras. Equipado com um motor 2.0 de 16 válvulas importado da Alemanha, dotado de 150 cavalos de potência, o mais novo Chevrolet do Brasil mostrou-se imbatível nas pistas. Atingia a impressionante marca de 210 km por hora e acelerava de 0 a 100 em 8 segundos. Todo este desempenho lhe rendeu o novo recorde entre os médios e o título de carro mais veloz do Brasil na época, se tornando um ícone entre os esportivos nacionais da década de 90. O seu visual esportivo era agradável, de bom gosto e sem exageros. Contava com rodas exclusivas Aro 15 e pneus de perfil baixo, saias laterais, um sutil spoiler traseiro e teto solar como opcional. O interior era sóbrio, com o mesmo painel das outras versões, mas contava com um volante de 4 raios emprestados do Chevrolet Calibra, o que lhe garantia um ar de elegância. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Vectra GSI. Uma nova categoria. Vectra é você. O reconhecimento da mídia veio rápido e não era para menos. O Vectra trazia qualidades de sobra que o qualificava como o melhor sedã médio do país, lhe garantindo logo no primeiro ano de fabricação 2 premiações. Foi eleito o carro do ano pela revista Auto Sport e pela revista 4 Rodas, coroando um ícone moderno e atual
que estabeleceu novos recordes para a categoria dos carros médios. Acompanhe o comercial. Pelo segundo ano consecutivo, a Chevrolet ganha o título de carro do ano. Agora foi a vez do Vectra, o carro do ano de 94. O Vectra impressionou os mais rigorosos jornalistas com sua aerodinâmica, com seu desempenho e segurança. Agora, você também precisa conhecer essa sensação nas versões GLS, CD e GSI. Sentir toda a tecnologia e conforto do carro do ano em suas mãos. Ele está esperando por você na rede Chevrolet. O nosso Vectra de primeira geração, lançado aqui em 93, havia sido lançado na Europa em 88 e acabava de ser remodelado por lá. Em meados de 1995, começava a circular rumores de que o novo Vectra lançado na Europa seria produzido aqui no Brasil em breve, pois desta vez a Chevrolet não queria perder tempo. O primeiro Vectra foi vendido por 30 meses sem sofrer nenhuma alteração. Apesar de todo o sucesso, as vendas do Vectra de primeira geração foram consideradas tímidas, e o nosso bravo Monza também já não acompanhava mais a forte concorrência, deixando claro que seu ciclo de vida estava perto do fim. O surpreendente Vectra GSI teve vida curta e se preparava para se despedir do mercado com a chegada da nova geração do Vectra. Mas juntamente com o Cadete GSI e o Corsa GSI, deixava escrito na história um dos momentos mais marcantes já vividos pela Chevrolet no Brasil, sendo que até hoje não houve substitutos à altura. Você acompanhou a trajetória da primeira geração do Vectra lançada aqui no Brasil. Não perca no próximo vídeo a chegada do novo Vectra, que com seu design arrojado mexeu com as mentes e os corações dos brasileiros, levando a Chevrolet do Brasil ao ápice do grande momento vivido nos anos 90. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder a continuação da história do Vectra. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Vectra, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Não deixe de conferir também os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!